Fala galera do canal, tudo bem com vocês, hein? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, 2016 foi o ano dos super-heróis no cinema. Caramba, meu Deus do céu. Teve Rogue One, uma história Star Wars. Teve Doutor Estranho, Esquadrão Suicida, Batman vs Superman, A Origem da Justiça e Capitão América Guerra Civil. E hoje vamos falar de um confronto entre o filho de Krypton contra o morcego de Gotham. Dia versus noite. Luz contra as trevas. O homem de aço versus o cavaleiro das trevas. O filho de Krypton contra o morcego de Gotham. E exatamente isso. Vocês estão pensando mesmo que eu? Sim, é exatamente o que vamos falar hoje. Sim, vocês acertaram. O tema de hoje é sobre Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Esse é um dos vídeos mais pedidos pelos meus seguidores, pelo canal. Muita gente já pediu para mim fazer esse vídeo e hoje eu vou realizar o pedido deles. Vamos então começar do início. O filme começa com o Bruce Wayne, interpretado pelo ator Ben Affleck, contando um pouco sobre o seu passado. Por quê? Ele comenta um pouco do seu passado, porque mostra algumas cenas, como por exemplo, o velório dos pais dele, o assassinato dos pais dele, ou seja, cenas de quando ele tinha 6 anos, e também mostra como ele se tornou o Batman, a origem do Batman. E aí, mostra algumas cenas referentes ao filme O Homem de Aço, que foi estreado no dia 12 de julho de 2013, alguns flashes, né, como por exemplo o Superman lutando contra o seu inimigo, o General Zod, que é da sua mesma raça, kryptoniana, que é da mesma raça que o Superman, kryptoniana, que vem de Krypton, né, faz todo sentido. Os dois estavam lutando, os dois estavam brigando, destruindo inteirinha a cidade de Metrópolis. No meio dessa treta, o Bruce Wayne estava a caminho da Fundação Wayne, da empresa dele. A empresa que os pais deixaram no nome dele, para quando chegasse a hora de assumir o cargo. E quando ele estava a caminho da empresa Wayne, ele chegou tarde, porque o General Zod já havia destruído a empresa dele, já havia destruído a empresa do Bruce, e o cara ficou muito pistola, ficou com sangue nos olhos. Ele estava a caminho dessa empresa para salvar todas as pessoas que estavam dentro do prédio, só que ele não conseguiu chegar a tempo. Mas quando ele chegou lá já era tarde, né? Ele não conseguiu salvar todas as pessoas. E o prédio começou a desabar. E veio uma neblina quando houve o desabamento desse prédio. A destruição total. E aí, debaixo dos destroços, ele viu que havia um sobrevivente após a queda. E esse sobrevivente era um de seus funcionários, Wallace Keefe, interpretado pelo ator Scott McNairy. E aí, o Bruce Wayne conseguiu salvar o Wallace, né? Debaixo dos destroços. Só que o Wallace não sentiu mais a movimentação das pernas, porque ele ficou aleijado e paraplégico. Ou seja, virou cadeirante. E então, mais um prédio estava prestes a desabar. E estava prestes a cair em cima de uma garotinha. E o Bruce Wayne conseguiu salvar essa garotinha a tempo, antes que o prédio caísse em cima dela. E então, ele perguntou para a menininha onde estava a mãe dela, e a mãe dela estava em cima do prédio que estava desabando. E então, o prédio desabou, onde estava a mãe. E a mãe da garotinha. E o Bruce Wayne viu o Superman e o General Zod lutando no céu. Ou seja, os dois vindo como se fossem 2 meteoros caindo na atmosfera da Terra. Caindo na Terra. E aí, o Bruce Wayne olhou fez um olhar de ódio, de revolta, que ele ficou tão pistola que a empresa dele desabou, que o General Zod fez com a empresa dele, que ele já percebeu que a presença de alienígenas, que a existência de alienígenas, de seres extraterrestres na nossa Terra, seria um caos e atrapalharia um monte de gente. E daria revolta e ódio para muita gente. 18 meses se passaram em um grupo de mergulhadores
numa ilha próxima ao México, encontraram uma pedra enorme no fundo do oceano. Essa pedra era tão pesada que ninguém nunca conseguiria pegar. Mas um desses meninos fez um esforço, um desses mergulhadores fez um esforço e conseguiu pegar a pedra. E essa pedra eles levaram para um garimpeiro que estava vendendo minérios para um grupo, para os moradores daquela ilha. E quando ele pegou sua picareta, ele quebrou essa pedra, ele descascou essa pedra. E essa pedra, na verdade, é uma pedra que enfraquece kryptonianos e extrai os poderes dele. E extrai os poderes deles. E extrai os poderes deles. E até mesmo pode matá-lo. Essa pedra pode enfraquecer os kryptonianos também. E essa pedra é o que vocês estão pensando. Sim, kryptonita. Aí, tipo, a Lois Lane, interpretada pela atriz Amy Adams, ela foi chamada para uma missão da CIA para entrevistar um líder terrorista, se não me engano, numa parte lá da África. E aí o que acontece? Até no início dá tudo certo essa entrevista, até que um capanga do Lex Luthor, que é interpretado pelo ator Jesse Eisenberg, esse capanga é chamado de Anatoly Kniazev, também conhecido como KGBista, que é interpretado pelo ator Callum Murphy. E aí esse ator descobre que a Lois Lane e o Jimmy Olsen, que é interpretado pelo ator Michael Cassidy, descobre que essa era a missão deles. E acaba dando tudo errado quando ele tira a fita que estava dentro da câmera do Jimmy Olsen. E acaba dando tudo errado. Os terroristas matam o Jimmy Olsen na frente da Lois Lane. A Lois Lane é capturada por esse líder terrorista, levada até o esconderijo dele, até a casa dele, se não me engano. E aí, quem chega a tempo para salvar a Lois Lane? Sim, o Superman. E o Superman fica tão revoltado. Com esse líder terrorista, ele acaba matando esse líder terrorista na frente da Lois Lane. Ele pergunta pra Lois Lane, você tá bem? E ele já vai lá e mete o pau e mete a porrada no líder terrorista, que acaba matando ele. Ou seja, o Superman é um ser incontrolável quando sabe controlar seus poderes, sua força. E aí, tipo, na Assembleia Mundial tava a senadora Fink, que é interpretada pela atriz Holly Hunter. Ela estava debatendo com todos os moradores da cidade de Metrópolis. Estavam se perguntando se o Superman é uma ameaça, se ele é um deus, se ele é um salvador da humanidade, protetor da humanidade. Tipo, eles estavam filosofando lá dentro, se perguntando, né? Provavelmente. Ou seja, ser ou não ser, eis a questão. Só sei que nada sei. Alguma coisa desse tipo. Eles disseram que o Superman nem mesmo responderia a um julgamento. A pergunta dessas pessoas. Né? Porque ele é um ser tão sério, né? Tão... sei lá, não sei como descrever essa palavra. Mas aí, tipo... o Lex Luthor, ele estava jogando basquete. Mostra uma cena do Lex Luthor jogando basquete na empresa Wayne, na LexCorp, com um de seus funcionários, com um de seus brilhantes cientistas. E aí recebe a senadora Fink e um, sei lá, advogado ou um cara do governo. E ele fala que queria os destroços da nave kryptoniana. Ele pede os destroços da nave kryptoniana do filme do Homem de Aço, que pertencia ao Superman, essa nave. Também ele pede o corpo do General Zod, porque ele queria os destroços da nave kryptoniana e o corpo do General Zod, para trazer o vilão, que é o General Zod, interpretado pelo ator Michael Shannon, de volta à vida e transformá-lo numa arma maior, e transformá-lo numa arma suprema, que seria capaz de destruir o Superman e será criada para matar o Superman. E aí, tipo,
dá tudo certo, ele consegue o corpo do General Zod, consegue a nave kryptoniana, porque ele consegue destroços da nave kryptoniana, e ele consegue também a Kryptonita, para trazer o General Zod de volta à vida. E a Lois Lane estava tomando banho no apartamento dela, uma cena de censura completamente, ela estava semi-nua. E o Clark Kent aparece na porta carregando um buquê de flores para agradar a sua amada. E aí, depois disso, eles ficam discutindo, né? Discussão entre casal. E aí, ele entra na banheira com a Lois Lane, tira toda a roupa e deixa o óculos cair no chão. E a Lois Lane acaba investigando de que empresa que fabricou aquela bala, que um dos atiradores que estava na entrevista do líder terrorista, onde ela estava, deixou cair no chão. E, bom, o Superman começa a fazer. O Perry White, que é interpretado pelo Dr. Lawrence Fishburne, faz uma pequena reunião com os seus jornalistas e repórteres. E no meio dessa reunião estava a Lois Lane, que ela pede para tirar uns dias de folga. Ela viaja para Nova York. E o Perry White pede para ela um tipo de Starbucks. Algum tipo de Starbucks para ela. Porque ele adora café. E o Clark Kent começa a fazer manchetes sem autorização do editor. Manchetes a respeito sobre o Homem-Morcego, o Batman. Manchetes não autorizadas. E essas manchetes só falam mal do Batman. E quando ele vê o Batman, e quando vê um telejornal passando, falando sobre o Batman na cidade de Gotham, mostrando que um traficante de mulher foi marcado pelo Batman como se fosse um sinal de morte, uma sentença de morte. A cena seguinte mostra o Batman na cidade de Gotham City combatendo um traficante de mulheres, ou seja, tráfico humano. E a polícia chegou a tempo a esse esconderijo desse traficante. A polícia liberta todas essas mulheres que estavam aprisionadas. E o Batman estava interrogando esse traficante porque ele estava à procura de um homem misterioso com o apelido de o Português Branco. E esse traficante não sabia nada sobre esse Português Branco. O que acontece? Batman deixa uma marca no peito desse traficante de mulheres com um ferro quente em formato de morcego, que é uma forma de tortura. E uma sentença de morte. E também é uma marca, dizendo, como se fosse, não se esqueça, tipo assim, não se esqueça de quem eu sou. Don't forget who I am. Tipo isso. E aí, o Bruce Wayne volta para a Batcaverna, diz que esse traficante não sabia nada sobre esse Português Branco, é como um peixe que não sabia nadar. E aí ele pesquisa sobre um homem, que é o capanga do Lex Luthor, Anatoly Kniazev. Ele vai até a Rússia para conversar com esse cara, enquanto o Anatoly Kniazev estava assistindo uma luta de rua, estava num clube de luta de rua. E o Bruce Wayne estava lá. O Anatoly jogou uma nota de 100, 50, por aí, no clube de luta, no ringue. E o Bruce Wayne vai lá no barzinho conversar com ele. E os dois começam a conversar em russo. E os dois depois acabam se entendendo. Só que o Anatoly não sabia que o Bruce Wayne era na verdade o Batman. Que o KGB, na verdade, ele é um inimigo do Batman. E a sua primeira aparição foi nos quadrinhos, na revista Batman, edição 417, em março de 1988. E o personagem foi criado por Jim Starlin e Jim Aparo. Olha só, dois Jims, hein? Pelo amor de Deus. E depois disso, o Bruce Wayne começa a dormir. Ele começa a ter uns pesadelos bizarros. Um desses pesadelos é que ele foi levar
um buquê de flores pro túmulo dos seus pais, que é Thomas e Martha Wayne, numa parte abandonada da mansão Wayne. E aí acontece, ele vê sangue, ele acaba vendo sangue sendo derramado da parede. E quando ele cheira esse sangue, ele vê que tinha alguma coisa estranha dentro da parede. E a parede começa a abrir um buraco enorme e sai um monte de morcego voando. E aparece uma criatura bizarra saindo lá da parede, saindo dentro da parede junto com o morcego. A criatura pega o pescoço do Bruce Wayne e começa a enforcá-la. Essa criatura é um morcego humanoide. Sim, o que vocês pensaram, é um morcego humano. O morcego humano tem uma aparição bem rápida nesse filme, né? Só no pesadelo do Bruce Wayne já... né? Caraca. E o Bruce Wayne depois começa a acordar. E quando ele acorda, ele acaba sendo convidado para uma festa do Lex Luthor na cidade de Metrópolis. Ele vai nessa festa, ele se infiltra nessa festa, aproveita o momento para se distrair, para distrair o Lex Luthor e a assistente dele, Marcy Graves, para roubar os arquivos da LexCorp e descobrir o que o vilão tá tramando. E aí o Bruce se dá de cara com o Clark Kent. E o Clark começa a entrevistar o Bruce Wayne, começando a fazer perguntas sobre o morcego de Gotham, perguntando se ele é uma ameaça, se ele é um herói, se ele é um salvador, se ele é um protetor de Gotham, se ele é um combatente do crime, essas coisas. E nessa parte dá a impressão que os dois vão brigar. Dá uma sensação que os dois vão brigar, que deixa até o pelo arrepiado. Aí o Lex Luthor chega para interromper a conversa desses dois e os dois ficam de boa. Aí o Bruce vai até o corredor da festa, pega o seu pendrive e começa a roubar os arquivos. Ele, depois dessa cena, ele já conseguiu o que queria. E ele distrai a Marcy Graves, que é interpretada pela atriz Tao Okamoto. A Marcy Graves é interpretada pela atriz Tao Okamoto, e o Bruce Wayne começa a distrair ela depois de pegar o pendrive e roubar os arquivos da LexCorp. Só que não tinha só o Clark Kent nessa festa. Ainda assim havia uma mulher misteriosa que rouba o pendrive do Bruce Wayne e ele fica todo revoltado, né? Ah, eu pego essa mulher! Ah, eu pego! E ele não consegue ver os arquivos da LexCorp depois disso. Depois que a mulher consegue pegar o pendrive. Ele começa... E aí depois que ele descobre... Depois que ele consegue pegar de volta o pendrive dessa mulher misteriosa. E essa mulher misteriosa... Aí tá um segredo. Aí tá uma dica. Essa mulher misteriosa é ninguém menos do que Diana Prince. Sim, a Mulher Maravilha. Interpretada pela atriz Gal Gadot. E ele vai nesse museu onde estava a Diana Prince. Ele pega de volta o pendrive e ela fala assim que não roubou o pendrive. Ela pegou emprestado para ver os arquivos da LexCorp e descobriu que o Luthor estava tramando. E esse pendrive estava no porta-luvas do carro dele. Estava no porta-luvas do carro do Bruce. E depois, quando ele volta para a Batcaverna, ele pega o pendrive, encaixa no computador e vê o que o vilão estava realmente tramando. E ele vê que esse português branco, na verdade, não é um homem, e sim é um navio de carga. Um navio de carga que estava transportando containers com restos da Kryptonita. Ele fica todo revoltado, começa a causar uma discussão com o Alfred, porque aí ele começa a declarar guerra contra o Superman. E aí, tipo, ele começa a adormecer na hora que depois que ele vê esses arquivos. Esse é o primeiro arquivo da LexCorp. E ele acaba tendo pesadelos bizarros, como por exemplo, no deserto, no Metrópolis totalmente deserta, destruída, pós-apocalíptica, totalmente destruída. E ele vê que tinha um símbolo no chão, que era uma espécie de ferradura. E essa ferradura é muito conhecida nos quadrinhos. Muita gente já conhece. Sim, galera, é isso mesmo que vocês pensaram. Darkseid estava a caminho.
era um sinal de que ele estava chegando na Terra. E aí, tipo, Bruce Wayne, ele entra, ele abre a porta de um caminhão e fala assim pro Anatoly, pro KGBista: vocês acharam a pedra? E aí, sim, eles encontraram, só que na verdade não era kryptonita, e sim era uma bomba atômica nuclear. Era tudo parte de um plano do Lex Luthor para enfurecer o Batman. E ele consegue. Era tudo uma distração. E o Bruce acaba... Não, e o Batman consegue lutar contra esses capangas do Lex Luthor e com o KGBista. Só que no momento aparece os soldados do Superman e acabam matando todos os capangas do Lex Luthor, todos os mercenários. E o Batman fica revoltado, fica pistola. E começa a brigar com os soldados do Superman também. E olha só a confusão. E aparece também os parademônios. Sim, as mesmas criaturas que apareceram no filme da Liga da Justiça. Que servem ao Lobo da Steppe. Olha só que coincidência. E olha só. Um desses parademônios acaba levando os mercenários, os capangas do Lex Luthor e o KGBista. E um desses parademônios acaba acertando o Batman com uma arma. Dá uma coronhada. E o Batman e os soldados do Superman são levados a um esconderijo secreto do Superman. E tinha um monte de soldados lá, aguardando a chegada do seu mestre. Ficam ajoelhados quando ele chega e pousa no chão, né? E pousa. E o Batman e o KGBista estavam algemados. E o Superman fica todo revoltado, porque naquele sonho a Lois Lane estava morta. Porque o Darkseid havia matado ela e o Superman achou que era culpa do Batman. O Superman chega pro Batman, todo revoltado, todo pistola com sangue nos olhos, e fala: ela era meu mundo e você tirou de mim. E o Superman, ele começa a ter uma visão de raio-x e vê o coração, e vê por dentro do Batman e vê o coração dele. E aí ele enfia a mão dentro do peito do Batman e arranca o coração, e o Bruce acorda na hora e já vê que era um pesadelo. Teve um pesadelo seguida enquanto ele dormia, né? Enquanto ele dormia no trabalho, ele vê o outro pesadelo foi que abriu um portal de repente, um portal interdimensional, de uma outra dimensão. E nesse portal, dentro desse portal sai o Flash, avisando ao Bruce sobre a chegada do Darkseid e que ele teria que salvar a Lois Lane, porque a Lois Lane seria o ponto fraco do Superman. Que a Lois Lane estava correndo perigo também, né? E o portal se fecha e o Flash volta pro portal. E o Flash, galera, nesse filme ele é interpretado pelo ator Ezra Miller. Sim, o mesmo Flash que apareceu no filme da Liga da Justiça. E o Bruce começa a acordar. Ele pega sua roupa, seu traje, vai para esse navio de carga que estava com um monte de containers. Esse navio de carga é o Português Branco. Ele vai até lá, luta contra os capangas do Lex Luthor, os mercenários, né? Ele consegue, só que ele não consegue pegar a Kryptonita. E no momento que ele termina de lutar contra esses capangas do Lex Luthor, ele dá de cara com o Superman. Que o Batman estava dentro do Batmóvel. Eu vou mostrar essa cena aqui pra vocês. Essa cena é famosa. Vamos ver se vocês conhecem.
Me diz. Você sangra. Vai sangrar. Bom, essa cena eu comentei com vocês, é uma das mais famosas do Batman nesse filme, né? Que ele ameaça o Superman sai correndo. Tipo, essa cena que eu mostrei pra vocês. E depois dessa cena, mostra o Batman, que ele completa seu treinamento, e ele invade a Alex Corp, roubando a Kryptonita do Lex Luthor. Ele mata geral, todos os capangas e todos os seguranças do Lex Luthor. E o Lex Luthor fica todo revoltado, fica com sangue nos olhos. E quando o Batman chega na caverna, ele cria uma lança de Kryptonita que seria o suficiente para matar o Superman, enfraquecer e extrair os poderes dele. É isso aí, né? Essa Kryptonita é muito conhecida nos quadrinhos. Muita gente já conhece, né? E o Batman se prepara para a batalha. E aí, tipo, o Superman é chamado para ser julgado na Assembleia Mundial. Todo mundo vai. E o Lex Luthor cria uma armadilha lá dentro. Ele convida o Wallace Keefe, que é o ex-funcionário do Bruce Wayne, e o Wallace Keefe começa a fazer uma reportagem nos telejornais. Ele acaba sendo entrevistado por um dos repórteres do Clarim Diário e acaba sendo nos telejornais dizendo que o Superman aleijou ele. Não, aleijou ele sim, aleijou. E que a culpa foi dele. Mas na verdade não foi, né? A culpa foi do General Zod. E todo mundo estava lá dentro da sala de julgamento. E até mesmo a Mercy Graves estava guardando um lugar para o Lex Luthor. E o Lex Luthor transformou o Wallace num homem-bomba. E acabou explodindo, causando um monte de mortes lá dentro. O Lex Luthor provocou o Batman, escrevendo com tinta vermelha nos jornais, dizendo: você deixou sua família morrer. E o Bruce Wayne ficou revoltado, pistola com sangue nos olhos, e acabou gerando uma revolta nele. E depois disso, o Superman saiu de lá com uma cara de bebê chorão, empurrado, sentindo culpado, né? Porque ele não viu que tinha um homem-bomba lá dentro. E aí, o ódio do Batman amadureceu. O Lex Luthor conseguiu enfurecer o Batman. E depois de algum tempo, o Batman estava completando seu treinamento, estava fazendo a sua lança de Kryptonita para enfrentar o Superman e já estava com a armadura de combate prontíssima, preparada, a armadura feita de ferro. E o Lex Luthor, ele consegue ter acesso à nave kryptoniana, ele consegue ter acesso à Câmara de Gênesis. Que é a Câmara de Gênesis? A Câmara de Gênesis, galera, é uma câmara que antigamente criava filhos de Krypton. É genético isso. E tipo, o Lex Luthor usa a Câmara de Gênesis para ressuscitar o General Zod e transformar numa arma suprema, que é um monstro que seria capaz de destruir o Superman. E seria criado para isso. E ele consegue. E o outro plano outra parte fazia do plano do Lex Luthor era sequestrar a Lois Lane. Ele consegue sequestrar a Lois Lane e ele acaba jogando a Lois Lane de um prédio e o Superman consegue salvar a tempo. Só que no momento o Lex Luthor chantageia o Superman, mostrando fotos da mãe do Superman, da mãe adotiva do Superman sendo torturada. O Superman fica revoltado, fica pistola com sangue nos olhos e quase mata o Lex Luthor. Só que o Lex Luthor fala assim: se você voar para longe, Martha morre. Se você enfrentar um morcego, Martha vive.
E se você não matar um morcego, Marta morre. A Martha Kent é interpretada pela atriz Diana Lane. Sim, que é a mãe adotiva do Superman. E o Superman enfrenta o Batman pro Lex Luthor. O Lex Luthor consegue o que quer. Ele faz com que o Superman enfrente o Batman. E dá tudo certo. As cenas de batalha desse filme são impressionantes. Muito boas. Eu vou mostrar pra vocês uma dessas cenas, que é muito boa também. Aqui, ó. Essa cena é famosa. Vamos ver se vocês conhecem. Respira. Isso medo. Você não é feliz. Homens são felizes. Bom, essa é a cena que eu mostrei pra vocês, da batalha do Superman contra o Batman, uma das frases mais famosas do Batman nesse filme, né? Todo mundo reagiu a essa cena do Batman e o Superman brigando, fez todo mundo pular da poltrona no cinema, ver um estádio de futebol. Só que uma coisa que eu não entendi, os dois ficam brigando sem motivo algum? Não exatamente, porque o Lex Luthor começou a provocar os dois, né? Fez com que o Superman lutasse contra o Batman pro Lex Luthor. E dá tudo certo. Só que no momento houve níveis de radiação de eletricidade surgindo da LexCorp, vindo da LexCorp. E sim, o Apocalipse, que é o monstro que mata o Superman nos quadrinhos, estava prestes a ser. Estava prestes a nascer. E nasce. E os dois ficam partindo pra porrada. E o Batman, enquanto o Superman briga com o Apocalipse, Batman salva a Martha do KGBista num depósito de armas. E dá tudo certo que o Batman mete porrada em todos os capangas do KGBista, em todos os mercenários. E até mesmo o Batman mata o KGBista lançando bumerangue em seu lança-chamas. E o Batman consegue salvar a Martha Wayne a tempo antes de ser morta. E o Batman e Superman começam a lutar bravamente contra o Apocalipse. E dá tudo. E na hora em que o Apocalipse quase mata o Batman, aparece na horinha a Diana Prince, que acabou de saltar do jato particular onde ela estava e viu a treta toda que estava acontecendo na cidade de Metrópolis. Ela falou assim: ah não, vou acabar com essa guerra. E aí ela aparece para salvar o dia e acaba formando um trio: Batman, Superman e Mulher Maravilha contra um monstro que irá matar o Superman. Olha só que irado essa cena. Muito boa. Os três ficam lutando até a morte contra o Apocalipse. Só que o Superman se sacrifica para salvar a Lois Lane. Ele fica choramingando, falando que ela é o mundo dele, que ela é o amor da vida dele. Ele pega a lança de Kryptonita e parte para cima do Apocalipse. Ele cava essa lança de Kryptonita no Apocalipse e o Apocalipse espeta o Superman e os dois acabam morrendo junto. A cena mais triste desse filme foi o funeral do Superman. Tava todo mundo reunido: Batman, Mulher Maravilha, a mãe adotiva do Superman e a Lois Lane. Até mesmo o Perry White. Só que o Perry White não apareceu no funeral. E aí começam a lançar manchetes de que o Superman salvou o dia, da morte do Clark Kent. Gerou uma... Então, tipo assim, o mundo fica... como pode dizer isso? Fica difícil do mundo estar... o mundo entra em crise após a morte do Superman. É difícil isso, né? E aí o Lex Luthor é preso
o Batman visita ele na prisão. E tem uma cena aqui que da cena do Batman visitando o Lex Luthor na prisão, que é muito famosa também, vou mostrar pra vocês agorinha. Opa. Não importa o que faça, nem onde vá, vigiarei você. Olha só pra baixo. É assim que tudo desmorona. O refinamento da educação Wayne foi jogado direto no lixo. Mas quem acreditaria em mim? Eu estou louco. Não posso mais nem ser julgado. Tem razão. Temos hospitais que tratam os mentalmente debilitados com compaixão. Mas não é para onde você vai. Eu consegui que você fosse transferido para o Asilo Arkham em Gotham. Ainda tenho amigos lá. Estão te esperando. Mas o sino já foi tocado. E eles ouviram. Lá na escuridão, entre as estrelas. Então, o Deus morreu. Bom, essa cena é uma das mais famosas, né? Que o Batman visita o Lex Luthor na prisão, quase o mata, marcando com ferro quente, com Martin Morcego, que é uma forma de tortura. E o Lex Luthor consegue desviar dessa tortura, né? Ainda bem. E ele começa a avisar o Batman sobre a chegada do Darkseid na Terra. E aí vem treta. A Batman tá ferrado pra caramba. Como é que vai ser o mundo sem o Superman? E aí seria mais uma ameaça trazida à Terra. Sem o Superman seria difícil, né? E uma das cenas mais famosas, eu não sei se te contei, é o Batman e o Superman lutam até a morte. Só que o resultado dessa luta não dá em nada, né? Porque já é um empate. Os dois... Por que já é um empate? Porque os dois têm a mãe com o mesmo nome. A mãe com o mesmo nome. Os dois têm a mãe com o mesmo nome. Ou seja, a mãe dos dois se chama Martha. Martha Kent e Martha Wayne. Aí a Lois Lane chega a tempo antes do Batman matar o Superman com a lança kryptonita. E o Batman desiste. Aí essa luta não gera em nada. Não gera nenhum resultado. O filme teve como bilheteria 372,7 milhões de dólares. E foi estreado no dia 24 de julho... Não, foi estreado no dia 24 de março de 2016. E foi dirigido por Zack Snyder. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem já seu like, compartilhe com os colegas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para me ajudar com o número de inscritos. E o próximo vídeo falarei sobre Doutor Estranho, também de 2016, tá? Então é isso, fique com Deus, até a próxima e tchau, tchau.